Fala pessoal, Shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido para abrir sua Bíblia comigo no Salmo número 18. Nós vamos ler hoje aqui uns trechos a partir do versículo 32. Salmo número 18, versículo 32 e diante. Eu já quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E aproveito desde já hoje para fazer um disclaimer especial. No devocional de ontem, parece que nós tivemos um pequeno problema de áudio. E provavelmente, gente, esse problema tem a ver com o YouTube mesmo, algum bug aqui na plataforma, certo? Eu vi um comentário aqui do nosso querido Vicente, um amigo nosso querido da nossa comunidade, falou: olha, tá com alguma falha no áudio. Eu fui reescutar o devocional, reescutei 2 vezes e não consegui encontrar nenhuma falha. Só que quando eu fui reescutar, já era do período da tarde, né? Então, sempre que um vídeo ele é colocado aqui no YouTube, ele tem um período de processamento depois. Então, depois de muito tempo, algum problema já fica até resolvido. Mas, provavelmente, você que assistiu pela manhã também passou por isso. Algumas pessoas reportaram, falaram: Thiago, teve algum probleminha ali que estava cortando o áudio de uma forma ou de outra. Algumas pessoas até acharam que tivesse a ver com o microfone. Estava com um microfone diferente, né? Não é o mesmo microfone, gente. Só estava sem essa espuminha, que eu vou tirar aqui para vocês verem, né? Abaixo dela tem o microfone como estava ontem, nu. Hoje está de volta aqui com a espuminha. Mas peço desculpas, tá bom? Foi alguma questão da própria plataforma. Se você reassistir o devocional de ontem nesse momento, não vai ter interrupção nenhuma, não vai ter nenhum corte do áudio. Mas vamos que vamos, feito esse disclaimer, peço desculpas, mas graças a Deus pela tua vida, graças a Deus por você estar aqui hoje, ontem, por você estar aqui todos os dias, e é muito bom começar os dias mergulhando na palavra de Deus com cada um de vocês. Salmo número 18, versículo 32 em diante, diz assim, ó: Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém e desces ao meu encontro para exaltar-me. Olha que trecho lindo do Salmo 18, que, para quem não sabe, é um salmo atribuído a Davi. Curiosamente, até abro um parêntese, algumas pessoas acham que todos os salmos são de Davi. E, na verdade, os salmos eles possuem autoria diversa. É claro que Davi tem vários deles, inclusive o Salmo 18. Mas existem outros autores. Moisés, por exemplo, tem um salmo. Asaf tem salmo. Então, tem outros autores também. Mas, neste caso, eu faço questão de enfatizar que é Davi pelo seguinte: Davi, ele foi um grande guerreiro. Davi, ele nunca perdeu uma batalha, ele sempre voltou vivo. Davi, ele não morreu nas mãos dos inimigos, ele morreu com a velhice mesmo, a morte natural ao decorrer do tempo. Então, ele tem muito a ensinar sobre guerra, muito a ensinar sobre estratégia, muito a ensinar sobre combate. Davi foi o vencedor de uma das batalhas mais conhecidas de todos os tempos, Davi e Golias. E é interessante que sempre que Davi vai falar sobre as batalhas, quando ele vai falar sobre as estratégias, sobre as armas, sobre o que aconteceu para ele vencer, ele sempre atribui a glória a Deus, ele sempre atribui o motivo a Deus. Até quando ele vai lutar contra Golias, ele fala assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou confiando no Senhor. Davi não tinha estrutura física para enfrentar Golias, ele não tinha preparo, né? Preparo de guerra para enfrentar Golias, ele não tinha um armamento necessário para poder dar uma luta, digamos assim, tete a tete com Golias. Ele estava em posição de inferioridade muito grande, mas o Senhor estava com Davi e isso fez dele vitorioso. Olha como isso nos ensina, porque nós precisamos constantemente lembrar ao nosso coração que a nossa força vem do Senhor. Eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que você está escutando isso. Você deve ter escutado isso umas 100 vezes na sua vida, no mínimo, não é verdade? Mas é tão importante nós lembrarmos isso ao nosso coração, porque às vezes nós começamos a
a vencer e avançar e a progredir na vida. E de repente a gente vai aos poucos ali se esquecendo do que Deus fez, se esquecendo de onde Deus nos colocou, se esquecendo das portas que Deus abriu para nós e enganou o coração do homem. Nosso coração começa a querer puxar para ele um mérito que na verdade é de Deus, certo? Então para pensar de onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou, as vitórias que Deus te deu e relembra sempre para o teu coração que a tua força ela vem do Senhor. Versículo 32, ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Esse termo, ele torna perfeito o meu caminho, ele tem a ver com completude, certo? Todos nós temos qualidades e defeitos. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos imperfeições e imperfeições profundas, imperfeições em todas as camadas da nossa existência. Mas quando Davi fala assim, ó, Deus, ele torna perfeito o meu caminho, significa que Deus supre as minhas lacunas, que Deus supre as minhas necessidades. Então, se fosse pela minha própria força, pelo meu próprio esforço, eu não chegaria nem a 1% do que eu quero chegar, do que eu quero conquistar, de onde eu quero avançar. Mas o Senhor Deus vem suprindo as minhas lacunas. Quando eu estou fraco, ele me faz forte. Quando eu não sei o que fazer, ele me dá sabedoria. Quando eu estou perdido, ele me dá direção. Quando eu estou no escuro, ele é a luz. Então ele vai sempre completando a minha vida, completando o meu ser. E este é o significado do versículo 32. E agora você vai declarar a ele onde você está. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E antes de eu falar do versículo 33, eu quero inclusive abrir um outro parêntese aqui no devocional para dar um abraço especial à minha querida Lana Karina, onde nos últimos dias ela, num treinamento que ela promoveu na sua empresa, ela colocou várias pessoas para assistir um trechinho do devocional de alguns dias atrás. Quero agradecer a ela e agradecer a todos que chegaram aqui no canal através desse momento, né? Eu tinha uma sala ali assistindo um pequeno trechinho devocional e eu me recordo inclusive de outras situações onde pessoas mandaram vídeos ou então fotos dizendo: Tiago, estou aqui reunido com a equipe da Escola Bíblica, estou aqui reunido com o Ministério de Jovens, estou aqui reunido com o grupo tal da nossa célula, nosso GC, nosso PG, que é pequeno grupo. Eu estou aqui reunido assistindo o devocional e glória a Deus. De onde essa mensagem, para onde essa mensagem está chegando, eu sei que é o Senhor Deus que está soprando, que Ele faça maravilhas ao seu coração. Se você chegou aqui, eu tenho uma certeza, você não chegou aqui em vão. E o versículo 33, ele vai dizer o seguinte, ó: torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firme nas alturas. Isso aqui tem um detalhe muito especial. Esse é um daqueles versículos que quando você lê assim, passando o olho rápido, você perde a delícia dele, você perde o sabor dele, você perde o tempero dele. Sabe aquela comida que é tão saborosa que você não pode comer rápido, você não pode mastigar para engolir rápido. Você tem que saborear, você tem que sentir a textura, sentir o sabor, as nuances, os detalhes. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente lê a Bíblia assim numa velocidade tão grande que a gente desperdiça vários detalhes que estão ali escondidos. E quando Davi fala assim, ó, torna os meus pés ágeis com os da corça, isso de primeira, ele não comunica muito comigo e com você. Ele não comunica muito com a nossa realidade aqui, século XXI, Ocidente, outras nuances sociais, outras nuances culturais, outras necessidades. Mas eu vou te explicar isso aqui. Um guerreiro, naquela época, ele combatia corpo a corpo. Não tinha bomba atômica, não tinha avião para você lançar mísseis de lá de cima, não tinha tanque de guerra. O combate era corpo a corpo. E observe que muitas vezes o combate era em terrenos instáveis. Terreno que tem buraco, terreno que tem desnível, terreno que tem uma aparente solidez e de repente tem algo falso ali, certo? Se você já jogou bola, já correu, já brincou num terreno que é todo irregular, você sabe a facilidade que existe para torcer um tornozelo, para romper um ligamento do joelho, para você machucar o pé, enfim, ter vários danos ali no seu corpo, porque o terreno é irregular, você pisa em falso e acontece algo. E isso, para um guerreiro daquela época, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Se você caísse, se você escorregasse, se você falhasse os seus pés no momento da batalha, você estaria numa posição de muita desvantagem
em relação a alguém que você está combatendo, certo? Então Davi fala assim, ó, Deus, ele torna os meus pés ágeis como os da corça. Então eu consigo me situar mesmo em terrenos que são instáveis, mesmo em terrenos diferentes, mesmo em terrenos que eu nunca fui. Quando nós falamos aqui sobre a armadura de Deus, fizemos uma série aqui sobre a armadura de Deus, perdão. Nós falamos sobre cada adereço da armadura, o cinturão, o escudo, a espada, e falamos também do calçado, né? O calçado da preparação do evangelho. Por que o apóstolo Paulo fala do calçado? Justamente porque o calçado do soldado precisava dar essa firmeza para ele lutar. Agora é interessante que, da mesma forma que Davi combatia em terrenos desconhecidos, terrenos que ele não conhecia, nós também muitas vezes estamos diante de situações desconhecidas, situações que nós vamos enfrentar pela primeira vez, ou minimamente situações que são variadas. Deixa eu te explicar aqui. Davi, ele é guardado pelo Senhor quando ele está cuidando das ovelhas do pai. Ele é protegido, fortalecido por Deus para lutar contra leões, para lutar contra ursos. Davi, ele é guardado pelo Senhor quando ele vai lutar contra Golias, o gigante. Davi, ele é guardado pelo Senhor quando ele está trabalhando para Saul, dentro ali da casa do rei, onde o rei, movido por uma profunda inveja, até tenta matar Davi. Davi é guardado quando ele está fugindo de Saul no deserto. Davi é guardado contra vários inimigos durante o seu reinado. Então note que são diversas situações diferentes, mas o mesmo Deus está acompanhando Davi, está guardando Davi, está ungindo Davi, está fortalecendo Davi. O que é que isso fala ao nosso coração? Você pode estar no seu campo de trabalho, no seu campo de estudo, no campo da família, no campo da comunidade de fé. Você pode estar na rua, você pode estar em qualquer situação, meu irmão. Deus, ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te abençoar. Ele vai tornar os seus pés ágeis para lidar com terrenos diferentes. Ele vai tornar os seus pés ágeis como os da coça para te sustentar diante de desafios diferentes. Então, às vezes, você vai lidar com um desafio que você pensa assim, olha, eu nunca lidei com nada parecido, Thiago. É o maior desafio da minha vida. Não importa o desafio que você está passando, o seu Deus é maior. O Deus do Salmo 18, o Deus que Davi está louvando, que é o meu Deus, que é o seu Deus, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso e ele já sabia que você enfrentaria isso. Deus conhece o futuro. Para você está sendo novidade hoje. Deus já sabia que você passaria por isso. E esse Deus, que já sabia que você passaria por isso, ele te escolheu lá atrás. Ele te deu palavras, promessas lá atrás. Ele te sustentou lá atrás. Ele não vai te abandonar agora. E aí Davi vai dizendo, torna os meus pés ágeis como os da costa, sustenta-me firme nas alturas. Aí vem o versículo 34 agora. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Eu quero fechar com o versículo 34 aqui, o nosso devocional. Pelo seguinte, quando Davi fala assim, ó, ele treina as minhas mãos para a batalha, ele está falando de destreza, está falando de ajuste fino. Não é só você fazer bem uma coisa ou fazer na média, é você fazer com excelência, com alguns ajustes que só você tem, entende? Por exemplo, se você trabalha com vendas ou se você é um excelente vendedor, você sabe que no processo de vendas tem alguns detalhes e algumas coisas que às vezes passam até imperceptíveis para a maioria dos vendedores, mas você sabe que aquele detalhe, aquela fala, aquele momento, aquele posicionamento faz total diferença no processo de venda. Você que é um médico sabe que tem alguns detalhes ali específicos no tratamento, na entrevista com o paciente, no processo ali de averiguação dos exames, alguns detalhes que passam desapercebidos a maioria, mas você sabe que é aquilo ali que dá a diferença entre a vida e a morte. Você que trabalha com culinária, você sabe exatamente o detalhe que tem em cada elemento, em cada ingrediente, em cada tempero. Esse ajuste fino é essencial. Aí Davi fala assim, ó, Deus, ele treina as minhas mãos para a batalha. Na oração que eu ensinei, eu falei sobre nós orarmos pelas nossas mãos, né? E mãos falam de ação, tem a ver justamente com isso. Entende? Quando você ora para que Deus te dê esse ajuste fino. Às vezes, pode ser, por exemplo, uma questão que você quer falar com sua esposa, com seu marido, e é um problema ali, uma questão, uma conversa desafiadora.
sabe? Uma conversa que talvez você está adiando porque você não tem estrutura para ter essa conversa, você não tem tido coragem, você não sabe o que falar, você tem medo da reação, uma série de coisas. E ali naquele momento você vai pedir a Deus o ajuste fino. Deus, me dá a situação ali correta, o ambiente correto, a oportunidade. E Deus vai promover isso. Às vezes está precisando fechar um acordo, fechar um contrato, está precisando avançar numa prova, está precisando desse ajuste fino e você tem um Deus que cuida de você em cada detalhe. Olha, por exemplo, poucos amores. É difícil você pensar em amores maiores do que o de pai e mãe, né? Quem é pai, quem é mãe sempre fala isso. Olha, eu amo muito meu filho, mas é difícil colocar em palavras, porque é um amor muito grande. E a Bíblia sempre vai colocar o amor de Deus como muito maior que o amor de um pai, que o amor de uma mãe. Jesus chega a falar assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então você que tem filho, talvez está falando especificamente com você, né? Você sabe o tanto que você ama seu filho, já amo que chega até doer. Deus te ama muito, 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 muito mais. Agora eu te pergunto, você não se preocupa com os detalhes do seu filho, não? Às vezes você vê uma mancha diferente na pele do seu filho, você já fica ali, né? Pensando ali, você vê um tracinho diferente na pele, você já fica um vermelhinho a mais, um machucado, um olhar diferente, uma reação diferente. Você presta atenção em todos os detalhes porque você ama, você está interessado. Deus tem todos os seus detalhes catalogados. A Bíblia fala que ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Eu sempre brinco que eu facilitei o trabalho de Deus, né? Tenho menos fios na cabeça aqui para poder. As brincadeiras à parte. Quando se fala assim, ele conta até os fios da nossa cabeça. Gente, Deus sabe cada detalhe de cada célula do nosso corpo. Você tem noção do que é isso? Deus sabe cada detalhe de entre aspas, tá? Eu sei que tem muita gente que ficou só ouvindo um devocional, então não tá vendo aqui meu sinal de entre aspas. Deus sabe o detalhe, entre aspas, de cada célula da nossa alma, de cada célula do nosso espírito. Tudo, 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 tudo ele sabe. E esse ajuste fino, Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa ajustar. É por isso que nós precisamos confiar num Deus que adestra as nossas mãos para a batalha. E Davi fala assim, ó, e os meus braços para vergar um arco de bronze. Gente, bronze é um material muito forte, é um material muito firme. Quando se fala, assim, quando Davi fala assim, ó, Deus, ele fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze, ou seja, para entortar, né, em suma, em outras palavras, para entortar um arco de bronze. Davi está dizendo, Deus coloca em mim uma força sobrenatural para poder lutar. Deus coloca em mim uma força sobrenatural para enfrentar as batalhas da vida. E eu quero fechar com isso aqui. Porque a cada manhã, a cada dia que começa, a cada desafio que se apresenta, nós precisamos crer num Deus que derrama uma força sobrenatural em nossas vidas. Crer num Deus que derrama muito além do que a gente precisa, do que a gente imagina. Lá no Novo Testamento, milênios depois, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus que opera em você vai fazer coisas em você inimagináveis. Um problema que para a sua mente é insolucionável, sabe? Um pecado que para você, Tiago, isso aqui eu não consigo vencer de jeito nenhum. Deus vai te dar força sobrenatural para você vencer isso. Uma situação, uma conversa, uma pessoa que você precisa lidar, Deus vai te fortalecer em cada situação. E existem várias situações em nossa vida que antes, eu vou até melhorar a fala, né? Que quando ela se apresenta para nós, né? Quando você dá de cara com problemas, você diz, meu Deus, isso aqui é o ponto final, daqui eu não passo de jeito nenhum. Mas aí Deus vai te ajudando, te ajudando, te ajudando, te ajudando. Olha você de pé aí. Olha você de pé aí quando você achou que poderia ter terminado a sua história há muito tempo atrás. E poderia mesmo. Até deveria em alguns casos. Mas o Senhor colocou a mão, o Senhor sustentou, o Senhor fortaleceu. E a gente nunca pode perder essa concepção de que existe um Deus todo-poderoso que está conosco. Se Davi confiasse na força dos seus próprios músculos, se Davi confiasse na sua própria destreza, se Davi confiasse na sua própria experiência, ele não faria 1% do que fez. Sabe,
O que faz de Davi esse grande guerreiro inspirador para tantas e tantas pessoas em tantas gerações? O Deus que ele serve. O diferencial de Davi era Deus. O diferencial de Davi era o Senhor que estava diante dele em todo o tempo. E muitas vezes nós esquecemos que temos um Deus que está conosco em todo o tempo, que nos capacita em todo o tempo, que cuida de nós em cada detalhe em todo o tempo. Aí nossa esperança vai se esvaziando, a nossa fé vai se esfriando, o nosso coração vai enfraquecendo e de repente a gente desfalece tendo tudo o que a gente precisa. A gente desfalece tendo, na verdade, tudo o que a gente acha que deveria ter. Pensa assim, ó, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse aquilo outro. Meu irmão, você tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado. O Senhor é o seu pastor. E se você tem a Ele, não te falta nada. Se você tem a Ele, você não precisa de mais nada. Davi tinha Deus e essa consciência guardava o coração dele. A presença de Deus dava a Davi tudo o que ele sempre precisou em qualquer momento. E a presença de Deus vai suprir todas as suas necessidades também. Então, para fechar esse devocional, agora eu quero declarar sobre a sua vida, mais uma vez, Salmo 18, verso 32 em diante, que diz assim, ó, tome para você essa palavra nessa manhã. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, a tua mão direita me sustém e desces ao meu encontro para me exaltar. Que você receba essa palavra em seu coração hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Antes de orar, quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, a deixar um like nesse vídeo. E para você que está aqui a primeira vez, além de se inscrever no canal, vem para o nosso grupo de WhatsApp, onde eu envio na palma da sua mão, todo dia, sem falta, 10 minutinhos antes do devocional começar, eu envio o link dessa forma. Isso vai te ajudar muito, muito, muito a ser constante aqui nos devocionais. E durante o dia, eu também faço questão de te enviar as minhas anotações pessoais desse devocional. Isso vai enriquecer também muito o teu estudo, vai te ajudar a aprofundar na palavra, vai te ajudar também, se você quiser ministrar essa palavra para outras pessoas também, isso vai ser bênção, tá bom? Então clica no nosso link que está fixado nos comentários, no topo do chat e também na descrição. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é tudo o que nós precisamos. E muito obrigado porque o Senhor tem interesse em nós. O Senhor tem muito mais interesse em nós do que a nossa carne tem em Ti. Nós que somos falhos, pecadores, miseráveis, carentes. Mas obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigado pela Tua graça que nos sustenta, Pai. Obrigado pelo Teu favor que nos protege em cada batalha. Meu Deus, eu quero te pedir que a consciência da Tua presença e o quanto isso representa, o quão profundo isso é, que essa consciência possa preencher nossos corações hoje, os corações de cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Meu Deus, talvez esteja alguém aqui que precisa sentir esse toque do Teu Santo Espírito, que precisa, Tiago, eu preciso sentir de novo essa presença de Deus. Meu Pai, se tem alguém aqui nesse momento assim, eu oro para que o Senhor assim conceda, que o Senhor visite cada coração nesse momento, que o Senhor vá ao alcance de cada uma dessas vidas nesse momento aqui, Pai. Eu te agradeço pela sua maravilhosa obra. Em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário, tá bom? Sobre qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.